Você já usou o sensor de giro e o giroscópio? Sabe o que é um giroscópio? Eu sou o professor Bertolotto e nesse vídeo nós vamos construir um bloco personalizado em que a programação compara o sensor de giro que está dentro do motor com um giroscópio que é capaz de medir quantos graus um robô virou para a esquerda, para a direita, e fazendo essa comparação ser capaz de nos dizer se o robô virou corretamente ou não, assim virando exatamente o que nós especificamos na programação. E esse será o nosso segundo bloco personalizado. E basta o bloco que faz o robô andar em linha reta exatamente a quantidade de centímetros que nós queremos, e esse bloco que faz o robô virar para a esquerda ou para a direita exatamente o ângulo em graus que nós precisamos, e o nosso programa já será capaz de executar qualquer missão ali dentro da mesa. Vamos criar um bloquinho agora, que é o bloquinho que a gente usa para virar o robô. E esse é interessante, porque a gente vai estar usando um sensor. A primeira coisa que eu vou ter nesse bloquinho também vai ser uma variável. Vai ser a variável graus, que não existe aqui ainda, eu vou ter que criar ela. Variável que eu vou chamar de graus. Aí eu já vou transformar essa variável em graus. Aqui eu vou fazer uma escrita. Eu vou transformar essa variável graus em um bloquinho personalizado. Eu vou chamar esse bloquinho de personalizado de vira. E eu vou usar para identificar esse bloquinho personalizado o desenho de um motor com um volante. O desenho que a gente usa que tem no bloquinho mover direção. Vou usar esse desenho aqui que tem um volantezinho. Vou adicionar aqui também um parâmetro. Nas configurações, o nome do parâmetro vai ser graus. Número é uma entrada, valor padrão 0, concluir. Pronto, ele transformou, se eu voltar lá no principal, ele transformou aquele bloquinho num bloquinho chamado vira. Esse bloquinho eu vou digitar aqui quantos graus eu quero que o robô vire, e aí ele vai no bloquinho, vai trazer aquela informação aqui para mim, que eu já vou jogar aqui dentro dessa variável graus. E a partir daqui eu vou definir toda a programação para que o robô vire exatamente quantos graus eu preciso que ele vire. Para isso eu já vou pôr aqui no início os sensores de giro dos motores, o A e o D no meu caso, e já vou pedir para ele reiniciar esses sensores para não ter nenhum problema de remontar valores, tá? Às vezes ele fica com valor armazenado na memória, isso pode atrapalhar a programação. Vou usar o sensor de giro, sensor giroscópio, então também vou reiniciar esse sensor, é sempre importante. O meu sensor giroscópio está na porta 1. E aí eu vou iniciar um ciclo aqui. Esse ciclo vai fazer o motor girar até que o robô, que o sensor giroscópio perceba que o robô girou o tanto que eu queria. Qual é a vantagem? Quando você manda o robô girar sem o sensor giroscópio, se acontecer algum obstáculo, ele enroscar, não patinar ou coisa do tipo, o robô vai girar menos do que eu pedi. Às vezes muito menos do que eu pedi. Mas se tiver o sensor giroscópio medindo esse giro e ele não parar de mexer os motores para girar enquanto não girar o que eu pedi, ele vai continuar tentando, mesmo que continue patinando. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai exemplificar isso que eu estou falando. Então vamos colocar aqui outra variável dentro aqui do ciclo, que é a velocidade. Então vou ler esse valor que eu já digitei lá no início do programa, a velocidade de giro, e eu vou colocar aqui dentro do ciclo para ler os graus que eu quero que ele vire. E aí eu vou pôr aqui um mover direção com o motor ligado nas portas D e A. Vou colocar a velocidade de giro aqui na força
e vou colocar os graus aqui no controle do mover direção. Agora, então ele vai virar, professor. Beleza. Mas ele vai virar até quando? Aqui que eu vou controlar até quando ele vai virar. Eu vou escolher aqui no controle do ciclo para ele virar, para ele girar esse ciclo até uma situação de lógica, verdadeiro ou falso. Que é quando eu vou comparar os graus que eu pedi para ele girar. Então vou ler aqui o valor dos graus que eu pedi para ele girar, com o fator de conversão em graus. Aliás, desculpa, ele não vai comparar, ele vai somar. É aqui que eu vou dar aquela compensada se ele estiver girando mais ou girando menos. Então vou pegar o graus, vou ler aqui o número que eu usei lá para compensar o giro. Então se ele estiver girando mais, eu ponho um número negativo lá e ele vai diminuir aqui o graus. Se ele estiver girando menos, eu ponho um número positivo lá e ele vai diminuir aqui o valor em graus. E aí eu vou pegar esse resultado, então vou usar um bloquinho matemático, vou pegar o resultado que ele tiver aqui nessa soma e vou comparar com o que ele mede no sensor giroscópio. No caso do meu está na porta 1. Então ele vai medir em graus, o ângulo em graus, e vai jogar esse valor, que eu vou comparar, vai jogar esse valor aqui nesse bloco de comparação. Só que tem um detalhe, se o robô virar para a esquerda, ele vai medir isso negativo, com valor negativo. Então eu preciso usar aqui um bloquinho de matemática que vai me dar o módulo desse valor. Então vou pôr aqui módulo, senão eu não vou conseguir fazer essa comparação. E aí então eu pego esse resultado do módulo e aí jogo ali para comparar. Só que eu não posso usar o sinal de igual porque é aquela história que eu falei para vocês. Pode acontecer de ele passar direto pelo número, não dá tempo dele perceber o número e comparar que é igual. Então, para garantir, eu vou colocar aqui maior ou igual. E aí esse resultado vai me dizer se o ciclo tem que continuar repetindo o processo ou ele tem que terminar esse ciclo. Aqui fora, eu tenho que frear os motores. Então eu tenho que pôr aqui um ligado. Pode ser o mover direção ou pode ser o mover tanque, tanto faz, porque é só para travar os motores. Desligados, o motor D e o motor A. Travado, importante que esteja aqui na posição travado. E eu vou, para garantir que o sensor de giro, que ele é mais sensível, realmente esteja reiniciado na próxima situação de giro, eu vou escolher aqui para reiniciar o sensor de giro. Um detalhe, ali onde eu configurei o CM, também é importante pôr depois do ciclo o motor travado. Eu me esqueci de fazer essa parte. Então vou pôr aqui desligado, travado, os motores D e A. Voltando aqui então no vira, essa é a configuração que a gente precisa ter para que o motor, para que o robô vire X graus da forma que eu decidi. Então vamos recapitular. Lá no programa principal eu vou usar esse bloquinho para dizer quantos centímetros eu quero que ele ande. E eu vou usar esse bloquinho para dizer quantos graus eu quero que ele vire. Vamos supor que eu quero que ele vire 90 graus para a direita. Eu digito 90. Se eu quero que ele vire 90 graus para a esquerda, eu digito menos 90. Se eu quero que ele ande para frente 50 centímetros, eu digito 50. Se eu quero que ele ande para trás 30 centímetros, eu digito menos 30. Certo? Então aqui eu vou digitando a distância que eu quero e aqui eu vou digitando quantos graus eu quero que ele vire. Esses dois bloquinhos eu vou deixar aqui para eu estar calibrando o meu robô. Então no início do treino, o que eu faço? Eu venho aqui, puxo uma cordinha, conecto esses dois blocos, coloco o meu robô numa posição, marco com uma régua 20 centímetros, dou um play aqui e confiro se o meu robô vai andar 20 centímetros. Ele tem que andar 20 centímetros. Se não andar, se ele andar mais, eu venho aqui e diminuo esse número.
Se ele andar menos, eu venho aqui e aumento esse número, que é o fator de conversão de centímetros para graus. Tá andando certinho, calibrei a distância que ele anda. Agora eu vou calibrar. Antes de outra coisa, aqui ainda nos centímetros, eu venho aqui ver se meu robô está puxando para um lado ou para o outro. Se meu robô estiver puxando para a esquerda, eu venho aqui e digito 1 ou 2 para ele puxar para a direita e compensar. Se ele estiver puxando para a direita, eu venho aqui e digito -1 ou -2 para ele puxar para a esquerda. Se meu robô não estiver girando, agora aqui no giro, ó, vou puxar aqui para calibrar o giro. Se meu robô não estiver girando tudo que eu pedi para ele girar, vamos supor que ele está girando para a direita menos do que eu queria. Então eu venho aqui e ponho 1 ou 2 ou 3 graus a mais. Então eu compenso aqui. Ou se ele está girando mais, eu venho aqui e digito um valor negativo para ele tirar um pouco de graus da programação. E aí eu estou compensando aqui. Tá? Aqui são as velocidades, eu posso mudar esses parâmetros, decidir mudar. Velocidade de giro, se eu quiser que ele gire mais rápido ou mais devagar. Velocidade total, é a velocidade de, vamos chamar de velocidade cruzeiro, né? A velocidade que ele tem no máximo. E a velocidade de início, de arranque, quando ele começa o movimento, ele começa devagarzinho e vai acelerando. Só que ele faz isso em menos de 1 segundo. Ele já está na velocidade total. O incremento é o quanto eu quero que ele acelere mais ou menos. E aí está calibrado o meu robô. Esses dois bloquinhos eu deixo aqui apenas para calibrar. Vou até pôr uma anotação aqui, ó. E vou chamar aqui de calibragem. Vou chamar esses bloquinhos aqui, deixa eu pegar minhas anotações aqui, para eu lembrar aqui que eu escrevi, para escrever a mesma coisa. Ó, blocos de teste para calibragem dos fatores de conversão. Tá? Então vou deixar isso aqui como se fosse dois bloquinhos de teste. Agora nós vamos programar a missão. Essa é a base. No próximo vídeo nós vamos ver como organizar as missões em blocos personalizados, o que vai facilitar a organização e o planejamento da execução das missões, tanto na sequência de quais eu executo primeiro ou depois, e até mesmo daquelas que eu desejo não executar. De repente eu programei, mas depois eu mudo de opinião e eu resolvo não fazer aquela missão. É só separar o bloquinho que eu criei para aquela missão de lado. Eu não preciso nem apagar, porque eu posso resolver depois usar. Eu separo de lado e executo só as que estiverem ali na sequência. Vocês vão ver, é bem simples. Eu queria agradecer quem chegou até aqui no vídeo. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse material com alguém que de repente pode estar precisando. E até o próximo vídeo. Tchau!